Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 de Adar do ano 5783. Estamos no dia 25 de fevereiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá. Hoje estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. E estamos aí então para fazermos o encerramento da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é exatamente Terumá, que significa contribuição para construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto, né? Então hoje nós teremos aí as palavras, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo ensinamentos simples, objetivos e profundos, né, para cada um de nós, para podermos estar conectados realmente com a Torá e com Hashem. Vamos aí falar alguma coisa sobre o nosso seminário ainda, que temos sempre algumas coisas para podermos comentar, sem sombra de dúvidas, né? E nós vamos ver aí mais alguns aspectos, né, sobre o mês de Adar, né? O mês de Adar que nós estamos aí é o 12º mês a contar de Nissan, né? Então nós estamos no mês de Adar. O próximo mês é o mês de Nissan, obviamente. E nós temos aí Pesach. E dentro do mês de Adar nós temos Purim, onde o mês de Adar é nos dito que, pelos nossos sábios, que a sua sorte é forte. Então é o tempo propício para, com Kavaná, com intenção verdadeira, sincera, diante de Hashem, lançarmos a Ele realmente as nossas petições para uma boa sorte, Mazal Tov, né? Uma sorte que venha nos trazer a graça das bênçãos de Hashem em todos os níveis da nossa vida, espiritual, física, financeira e material. Então, sua sorte é forte, tome posse dela e tenha a Kavaná, verdadeira, sincera intenção do coração. Ok? Baruch Hashem. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a questão, né, durante mais de 3.000 anos, né, estamos atualmente no ano de 3.334 da outorga da Torá. O povo judeu guardou um segredo, né? É exatamente a questão dos Benei Noach, os não-judeus, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Maimônides falou para conosco no dia de ontem sobre a questão de todo não-judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que aceita sobre si as sete leis de Noach, como sendo dado por Deus a Moshe para as nações, e assim vive no monoteísmo, mais as 7 leis universais. Então ele é chamado um justo entre as nações. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o nosso líder espiritual máximo da nossa geração, ele nos fala assim. Aliás, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, de abençoada memória, ele é o grande articulador, idealizador, realmente, do monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, 7 leis de Noach, chegar até nós. Porque depois de Moisés, somente o nosso Rebbe Menachem Mendel teve uma preocupação para com os não-judeus. E nesse sentido ele então orientou, determinou que os seus Hassidim, os seus devotos, os seus seguidores, fossem aos não-judeus levando a unidade, a unicidade de Hashem, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, para a sua jornada ser dentro do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Para ser chamado um justo entre as nações. Então, graças ao nosso Rebbe, nós estamos vivenciando, na prática, nós estamos vivenciando as profecias dos últimos dias, né? Lá no seminário nós tivemos as palestras, né? Com o rabino do Rio de Janeiro, Meir Rosenberg,
né, falando da profecia entre nós hoje em dia, e realmente como é importante o papel dos Beneinor dentro desse aspecto aqui. E na terça-feira pela manhã, encerrando o seminário com as palestras, então o nosso rabino Shimon Brand nos falou sobre o panorama mundial e a vinda de Mashiach, né? E falou também sobre esse aspecto em que os Beneinor, os não-judeus, que estão cada vez mais como diz assim, que estão cada vez mais se dedicando ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Realmente a unidade, a unicidade do único Deus, o único Criador, Redentor e Salvador, é um dos grandes sinais dos últimos dias em que Mashiach, ele se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, nessa graça bendita com o nosso Rebbe Menachem Mendel, a partir da década de 50 para cá, nós temos esse aspecto real, verdadeiro. Nós estamos vivendo os dias de Mashiach. Por isso o nosso Rebbe disse, né, para que nós realmente possamos viver a Mashiach, não numa esperança de amanhã, futuro, mas vivermos a realidade Mashiach para agora mesmo, amém, vem amém. Então, é tomar posse realmente das profecias e viver essa realidade. Então, amados, de fato, o mundo está conturbado e você pode ver aí como que a violência está assolando a partir de janeiro para cá, está assolando aí os quadrantes da terra, o nosso país não está fora, né? Vimos aí os últimos dias, né, grandes violências acontecendo no nosso país, né, catástrofes acontecendo e tudo mais, né? Estamos aí cada vez mais vendo notícias de terremotos e mais terremotos, vulcões entrando em erupção, né? E o nosso país não pense que vai ficar tudo às mil maravilhas, né? Então a pergunta é, o que será que está, além do que já está acontecendo aí no nosso país, o que mais tem para acontecer? Vamos ver aí, né? Então, precisamos estar atentos e, sem sombra de dúvidas, estarmos na nossa jornada monoteísta e levarmos esse conhecimento ao maior número possível de pessoas, para que nós possamos realmente, não somente nós fazermos parte da profecia, mas outros tantos também fazendo parte da profecia do seu lado positivo, ok? Então o nosso rabino Shimon Brand, ele nos falou dentro desse aspecto também, e nos falou realmente sobre a questão dos Beneinor, esse papel importantíssimo para a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, dentro desses aspectos, amados, os nossos rabinos, né, do Rabad ortodoxo, estão aí cada vez mais falando dentro dessa realidade, com referência aos Beneinor. Então, estarmos aí divulgando a Torá, os estudos da Torá, Teshuvá, Tefilá, né, Tzedaká e as 7 leis de Noah, né? Primeiro, não praticar idolatria. Segundo, não blasfemar. Terceiro, não assassinar. Quarto, não roubar ou sequestrar. Não praticar. O quinto, não praticar relações incestuosas, né? Vejam aí que tem países que estão querendo, né, quase o ano passado aprovaram aí uma lei no Brasil, no Congresso Nacional, permitindo o pai casar com filhas, né, mães casarem com filhos, misericórdia, quase, né, devido a uma ideologia de militância política podre, né, sem consciência de Deus, família e liberdade, quase que consegue aprovar essa porcaria aí, né? Então nós precisamos estar atentos aí que o mundo está de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça, como diz o outro, né? Então, quinto, não praticar relações incestuosas proibidas. Sexto mandamento, não comer o órgão de um animal vivo, né? O abate do animal precisa ser realmente dentro dos padrões, segundo
a portaria do Ministério da Agricultura do Brasil, segundo os nossos entendidos aí, é uma das mais rigorosas do mundo. Então obedece com aquele carimbo, famoso carimbo do CIF, Serviço de Inspeção Federal, né? Então não compre carne em qualquer lugar, compre aonde tem realmente ali CIF, Serviço de Inspeção Federal, porque obedece a rigorosidade das portarias do Ministério da Agricultura, né? Para causar a menor dor ao animal, né? Tem a sangria, né? Corretamente, para que realmente o animal possa oferecer as suas partes para a ingestão humana, né? Então, não comer o órgão de um animal vivo. E o sétimo é praticar a justiça, estabelecer tribunais de justiça e praticar a justiça, né? Apesar que a justiça brasileira, como no mundo inteiro, também está de ponta cabeça, né? Então, só a misericórdia de Hashem para nos trazer aí realmente proteção, para que realmente nós possamos viver o monoteísmo e realmente o sistema judiciário também sendo devidamente, né, sofrer a sua cura, né, sarar a sua terra, né? Então é importante isso daí. Então, quanto mais divulgarmos o monoteísmo com as 7 leis de Noah, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor. E o nosso Rebbe, falando sobre isso, ele diz: de acordo com as várias profecias na era messiânica, todos os povos se voltarão para o Deus de Israel e buscarão junto ao povo judeu orientação e direcionamento. Zacarias, capítulo 8, versos 22 e 23 diz, mencionado pelo nosso Rebbe Menachem Mendel: e virão muitas nações e povos extremamente numerosos procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim disse o Deus dos exércitos: naqueles dias segurarão 10 homens de todas as línguas dos diferentes povos nas bordas das roupas do judeu e dirão: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Zacarias, repetindo, capítulo 8, versos 22 e 23, né? Segurando nas bordas das roupas significa segurando no tzitzit, que são aquelas franjas penduradas nos 4 cantos da roupa de um judeu, porque naquelas 4 franjas ali tem realmente a representatividade da Torá, dos 613 mandamentos para os judeus, bem como 7 leis de Noah para os não-judeus. Também o nosso Rebbe Menachem Mendel faz menção do profeta Isaías, capítulo 2, verso 3. E irão muitos povos e dirão: vamos subir ao monte do Eterno, que não é nem em Roma, nem em Meca, é Jerusalém, o monte do Senhor, o monte do Eterno, a casa do Deus de Iacove, para que nos ensine os caminhos do Eterno, para que possamos seguir sua direção, pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Também o nosso Rebbe Menachem Mendel cita Maimônides no seu livro Leis de Reis, capítulo 11, verso 4, escrito por Maimônides, onde diz: ele, o Messias, consertará o mundo inteiro para servirem ao Criador, junto com os judeus, como está escrito em Sofonias, capítulo 3, verso 9. Naquele dia transformarei todas na mesma língua, para evocar o nome do Eterno, e os servirem em uníssono com os judeus. É Maimônides que fala isso daí também, baseado lá em Sofonias capítulo 3, verso 9. Uníssono com o judeu, com o povo judeu, ou seja, numa só voz, adorando o único e verdadeiro Deus, né?
Então, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, estamos vivendo em um período onde a redenção é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E o crescimento intenso que temos acompanhado do movimento noético, o crescimento dos Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, um dos grandes sinais que o justo Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. É um dos sinais evidentes da proximidade da revelação do Messias. Portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética estão contribuindo de forma ativa para a revelação de Mashiach. Ok? Então, por isso, amados, nós temos uma missão importantíssima para os dias atuais. Ok? Shalom, shalom, Shabbat shalom para a Yara Cleiton Gomes Soares, de Itapetininga, São Paulo. O Moré Shaul Hans, lá do Rio de Janeiro, né? Temos aí a Maria Virgínia Cleópatra Zepeda, ela mora na cidade do México, lá no México. O Samuel Ferreira, o casal Carmen e Guilherme Unger, São Paulo, capital. Também temos a Liliane Brito Castro e o seu marido Carlos Lopes, moram em Pontevedra, na Espanha. Temos também aí o Samson M. Obuta, ele mora lá em Kisumu, Nyanza, no Quênia. Amarashi Sunday mora em Ebuti e Corodu, em Lagos, lá na Nigéria. O Cláudio Manuel Ferruja, também ele é mais um visitante internacional no dia de hoje, né? Ele mora em Paris, na França, né? Então, ao Ionésio também está sempre aí à tarde com a Torá. A Aninha Santos, né, lá de Sergipe, né, o estado de Sergipe, lá a capital é Aracaju, lá então a Aninha Santos de Sergipe. A Marília Alcântara, lá de Vitória, Espírito Santo, lá junto com o mesmo estado lá da Marli, Estael. O José Mariano Coelho da Costa Júnior, Belém do Pará. A Danúbia Gratão, Valinhos, interior de São Paulo. Arthur Augusto Alves Portes, São Paulo, capital. A Giane Pereira Orestes, aqui de Bauru, né? A nossa região aqui, Giane Pereira Orestes e família, estão convidados aí para estar presente conosco aí na Sinagoga Benei Noach, Bauru. Procure lá no Google e vai te dar a localização certinha da Sinagoga Benei Noach. A Circida Antunes de Tatuí, São Paulo. Andréia Luiza Lopes Coutinho. Mário Oliveira de Anápolis, Goiás. E Osiel Silva, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? São os nossos amados aí que estão sempre também presentes. Estamos chegando hoje no 7º dia da semana, então é a conclusão da nossa paraxá semanal, que é Terumá, contribuição para a construção do Mishkan, né? Outra coisa, né, que para nós mencionarmos aqui, é também o Gilberto Canto, né? Cadê a Edna? Edna? A minha querida Edna. Temos aí duas partes aí, né? Ontem nós falamos sobre o Leandro Luz, né? O pintor Benei Noach, os cantores Benei Noach. E hoje também nós vamos aí mostrar um dos quadros do Leandro Luz. E também vamos falar aqui sobre o Gilberto Canto, São Paulo, capital. Temos também um poeta Benei Noach. E aqui, né, nós temos o livro dele, Poesia às Vésperas do Mashiach. Já já a Edna chega aqui, eu vou mostrar para vocês, né,
que dê para você poder ler, ok? Então, vamos falar aqui da poesia do Gilberto Canto, onde que ele fala... Edna chegou vibrando aqui, pulando, tá no mês da alegria, né? Então é uma benção maravilhosa isso daí, né? Então vamos ver a carinha da dona Edna aí, né? Como que está? Vamos virar aqui a câmera. Virei. A senhora está com a palavra, madame. Shabbat Shalom para todos, que seja um Shabbat abençoado para todos nós, nesta tarde. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então aí vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo aí o quadro do Leandro Luz, o pintor Benei Noach, né? É um quadro a óleo, né, que você falou, né? Hã? É um quadro pintado a óleo. Então aí nós temos aí a Rua de Jerusalém, ok? E esse quadro aí nós adquirimos para colocarmos lá na entrada da nossa sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2 em Bauru, né? Então vamos colocar lá esse quadro lá. E pela graça bendita, né, futuros e vários quadros nós teremos pela frente aí. Ok, Baruch Hashem? Aí, Edna. Aqui, ó, vocês têm então o livro de poesia do Gilberto Canto, Poesia às Vésperas do Mashiach. Ok, um pouquinho só para trás. Aí. Vem mais aqui, aí. Então tá aí o livro de poesia, Às Vésperas do Mashiach, né? Então, Baruch Hashem, vamos daqui, Edna, dá um tchauzinho. Tchau para todos, um abraço para todos, Benei Noach. Baruch Hashem. Pronto. É a Edna, Oi. Então, vimos aí, né, a primeira poesia, né, do livro do Gilberto Canto, Às Vésperas do Mashiach, diz assim: uma coisa é judaísmo, outra coisa é islamismo. Um Shabat é judaísmo, já Ashura, islamismo. Pois judaísmo é real, redenção sem igual. Uma coisa é cristianismo, outra e oposta, judaísmo. Uma quimera é cristianismo, já Mashiach, judaísmo. Pois a verdade é a palavra, e a palavra é a coisa. Nua, tão inefável. O papel do judeu não é higiênico, não é peso de papel, não é constelar no domo. O papel do judeu é simplesmente judaísmo e o que ele pode imprimir em seus corpos. Nem tudo pode em judaísmo. Todo sucesso é consequência, todo fracasso momentâneo, toda techuvá é decisiva e como tal ativa. A noção do que são os judeus, seus corpos são almas de elevação. Amém. Então, Gilberto Canto, poesia às vésperas, né, do Mashiach, né? Então, se porventura, né, alguém quiser, né, o livro do Gilberto Canto, o poeta Benei Noach, né, pode entrar no privado aí e faz a sua solicitação e nós estaremos aí repassando ao Gilberto Canto, né? Ele é nascido em 1980 na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, né? Ele vive atualmente em São Paulo desde 2005, né? Tornou-se noaita, né? Um Ben Noach em 2015, né? Então este é o nosso Gilberto Canto, o poeta Benei Noach, Baruch Hashem. Ok, amados? É isso daí, né? O que nós sempre precisamos é cada vez mais adquirirmos uma boa leitura, né? Além da Torá, dos livros de estudos, né? Uma boa leitura. Então temos aqui também uma outra opção entre tantas, né? É um livro de poesia de um Benei Noach.
ok? Então, Baruch Hashem. O mês de Adar, né, que nós estamos, né, atualmente, hoje nós estamos já no quarto dia, né? Quarto dia de Adar. Maravilha. Daqui 2 segunda-feiras teremos, né, Purim. Então, a partir de amanhã e durante a semana estaremos falando um pouco mais de Purim. O mês de Adar, né, onde os nossos sábios dizem sua sorte é forte, então é o tempo de você, sem sombra de dúvidas, procurar fazer com que você lance a sua sorte em Hashem, para que realmente as respostas sejam cada vez mais preciosas, né, aos olhos de Hashem, e Ele conceda a cada um de nós realmente bênçãos com muita sorte, com muita força, né? Então isso é ótimo, ok? Então, dentro do mês de Adar, né, nós temos aí a Mazal, a sorte de Adar, exatamente Dagim, que significa peixes no hebraico, no plural Dagim, peixes, né? E no singular Dag, peixe, ok? Então os nossos mestres, né, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos fala que peixes são criaturas do mundo oculto, eles vivem debaixo d'água. Assim também são as almas de Israel, peixes que nadam nas águas da Torá. A verdadeira identidade e sorte de Israel, ela é invisível ao mundo. A revelação de Purim, a revelação da verdadeira identidade de Israel, reflete a revelação do mundo vindouro, o Olam Rabá. E Purim traz esse milagre, quando realmente o povo judeu teve vitória completa sobre Hamã e os seus que queriam exterminá-los, né? Então é entendido que para refletir neste mundo, o supremo milagre, a festa de Purim traz essa mensagem, que é exatamente o que? A ressurreição no mundo vindouro. Ou seja, quando o povo judeu estava ali na antiga Pérsia, né, e estava subjugada ao rei Pérsia, e aí Hamã queria simplesmente fazer com que todo o povo judeu fosse exterminado, né? Então, realmente, de forma oculta, né, Deus fez com que os acontecimentos pudessem fazer com que o povo judeu ressurgisse das cinzas, né? Ou seja, naquele momento em que Hamã e todos os seus asseclas acharam que poderiam exterminar o povo judeu, houve uma grande reviravolta. Então, por assim dizer, segundo o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né, então a ressurreição do povo judeu naqueles dias representa exatamente a ressurreição nos dias de Mashiach para o Olam Rabá. A palavra Dag, né, que é no singular de Dagim, peixe no caso, é interpretada para representar o Tikkun, que é a retificação de Daag, né? Que Daag aqui entra numa questão de preocupar-se, né? Na Torá, a palavra para peixe, Dag, na verdade aparece escrita uma vez como Daag, na época de Neemias. Alguns judeus não observantes profanaram a santidade do Shabat, vendendo peixe no mercado de Jerusalém. Seu peixe tinha se transformado em excessiva preocupação pelo ganho do próprio sustento. E na condição oposta, o peixe do júbilo de Purim, a forte, embora inicialmente oculta como peixe, né, a forte Mazal de Adar, né, a forte sorte, né, Mazal significa sorte. Então a forte sorte, a forte Mazal do mês de Adar, converte toda a preocupação na alma do homem na suprema alegria da redenção, com o novo nascimento do ser, né, da cabeça descoberta. A tribo que traz para nós aqui a mensagem do mês de Adar é a tribo de Naftali. E a tribo de Naftali, ela contém duas palavras, Nofet Li. Nofet Li.
duas palavras que significam doçura é para mim. Esse é o significado. Então a mitzvah em Purim de atingir o nível da cabeça desconhecida ao beber vinho é expresso nas palavras de nossos sábios como: a pessoa em Purim é obrigada a tornar-se doce, até que seja incapaz de diferenciar entre maldito seja Haman e abençoado seja Mordecai, né? Então em Purim tem muito lehai, né? Tem muita saúde, vida longa, alegria e etc e tal, ok? Então essa é a questão, tornar-se doce, né? Ao beber o vinho de Purim. Esta é a expressão de júbilo e riso ao nível de Naftali, ou Nofetli, doçura é para mim. O nosso patriarca Yaakov, ele abençoou os filhos, o seu filho Naftali, dizendo: Naftali é um servo enviado, que significa mensageiro, que expressa palavras eloquentes, né? Então as suas palavras são eloquentes, né? Fortes, poderosas, de júbilo, né? Risos, alegria. Então as palavras eloquentes de Naftali aqui provocam júbilo e riso aos ouvidos de todos que escutam. Ao final da Torá, Moshe, ele também abençoa a tribo de Naftali, dizendo: a vontade de Naftali está satisfeita. Segundo a Hassidut, os nossos mestres do Hassidismo, eles explicam que a vontade satisfatória de Naftali, ou seja, a vontade satisfeita, que no hebraico é Seva Ratson, refere-se ao nível da vontade da dimensão interior de Keter, que é a coroa. Dentro da Sefirot é a cabeça da Sefirot, Keter, coroa. Então é a vontade satisfeita ao nível da vontade da dimensão interior de Keter, coroa, que é exatamente a vontade de Deus revelada ao ser humano, onde toda a experiência é puro deleite e o estado de ser no qual a pessoa não deseja nada além de si mesma, né? Então é o júbilo, a alegria, o sorriso de Purim, né? Então esse é um estado em que a pessoa está realmente em júbilo. E as três letras, né? Interessante observarmos aqui dentro da Kabbalah, da geometria, conhecido como Gemátria, né? E como disse o nosso rabino Shimon Brandi, né? Gemátria, na realidade, é a forma popular que foi falar dessa questão, mas em si mesmo, né, é geometria, né, essas questões numéricas dentro da Kabbalah, é uma geometria. Então vamos ver aqui algumas coisas para nós entendermos isso. Então as três letras que compõem o nome de Haman, né, possuem 6 permutações dentro do próprio nome Haman. Então Haman tem um valor numérico de 95, né? E como ela tem 6 permutações, então 6 vezes 95 vai dar 570. E a palavra que corresponde a 570 no hebraico é Rashá. Rashá. E o que significa Rashá? Significa perverso. Esse é Haman, ok? Razão pela qual Haman então é chamado do quê? Haman, ou perverso, certo? Mas também o valor 570, a geometria de 570, também corresponde ao nome de Naftali. Então o valor numérico do nome Naftali é também 570, que leva alegria e risos, né, ao jogar o jogo de 6 permutações de Haman. Então esse exemplo dado aqui de Haman, né, que dá Rashá, o perverso, né, na mão o perverso, qual que é o antídoto contra o perverso Haman? É exatamente Naftali, que leva alegria e risos, né, sempre presente. Então o antídoto para o perverso Haman é o quê? É exatamente alegria e risos. Ou seja,
tem um salmo aí que Deus fala que Deus ri dos perversos. Entendeu? É isso daí. Então, na Kabbalah está explicado que a eloquência de Naftali reflete sua sabedoria para permutar palavras em geral, bem como examinar a geometria ou gematriot, né? Tais como Arur Haman, que significa maldito seja Haman, né? Que tem um valor numérico 502. Né? Então, Baruch Mordechai, que significa bendito seja Mordechai, também tem o valor 502. O jogo mais prazeroso, Shashua, do estudo da Torá. Ou seja, Mordechai representa exatamente o estudo da Torá. E dentro desse sentido, né, entre aspas, né, o jogo mais prazeroso, que é o estudo da Torá, significa que o estudo da Torá é aquilo que mais nos traz alegria, como um antídoto contra o maldito seja Haman. Certo? Então, dessa forma, nós temos aí exatamente esse sentido de que o antídoto para o perverso Haman e os seus perversos projetos de exterminar o povo judeu, o antídoto dele está dentro da palavra, né? Está aí dentro desse sentido, né, que nos fala sobre Naftali e bendito seja Mordechai. Por isso, Purim é muita alegria e júbilo, ok? Baruch Hashem. A nossa Parashat Terumá, ela traz para nós também, dentro do estudo da Parashá, ela nos traz, segundo os ensinamentos racídicos dos nossos mestres, toda entidade possui 3 aspectos. Primeiro, existencial. Segundo, funcional. E o terceiro, particular ou pessoal. O primeiro, existencial, é o fato de existir. A própria palavra já está falando. Uma qualidade que a entidade divide igualmente com tudo no mundo. Ou seja, o primeiro aspecto existencial, você existe, e tudo que está e todos que estão ao seu lado, ao seu redor e no planeta tem o mesmo aspecto existencial. O segundo, funcional, a função específica e única da entidade, ou seja, cada um tem uma função específica, cada um é único na sua função, nas suas características, como sinais digitais, né? Na atualidade nós estamos aí para mais de 7 bilhões e meio de pessoas, já indo para os 8 bilhões de pessoas vivas no mundo, né? Então, esses 8 bilhões de pessoas, ninguém tem as digitais igual ao outro. Por isso que a identificação papiloscópica, para a identificação das digitais, ela é inconfundível. Por quê? Porque a impressão digital pertence somente a uma única pessoa. Então, por isso, esse segundo aspecto funcional, ele está conectado exatamente com função específica e única da entidade. Ou seja, você tem uma missão que é sua, ninguém vai fazer por você. E ninguém tem uma missão igual à sua. Você tem uma característica pessoal, é a sua digital, entendeu? Então, por isso que ela é uma função específica e uma única da sua identidade, certo? Um exemplo simples assim, todos nós podemos falar alegria, mas cada um tem a sua digital ao falar alegria, porque cada um tem, né, a sua função específica e única de entidade. Por quê? Porque cada um tem o seu timbre de voz, cada um se expressa de forma peculiar, entendeu? Então é assim que tá. Aí, por exemplo, você fala, mas tem muitos imitadores aí, né? E de fato tem mesmo, muitas pessoas que imitam pessoas, né? A voz, etc e tal.
Mas se for colocar essa voz em análise, né, científica, ela vai sempre ter, ela não vai ter a mesma conotação com a palavra original da pessoa que ela está imitando. Então, se for colocado dentro de uma análise científica, vai ter exatamente o quê? Características que distinguem, que é bem diferente do dono, né, que ele está imitando, por assim dizer, né, a pessoa que ele está imitando vai ter o seu timbre, sem sombra de dúvidas, diferente. O terceiro aspecto é o particular, né, detalhes secundários da entidade que não são cruciais a seu funcionamento, mas, não obstante, contribuem para o seu caráter e disposição. Então, quer dizer, esse aspecto aqui particular é aquilo que é da pessoa. Não tem como uma pessoa fazer aquilo que é peculiar da outra. Então, cada um tem o seu aspecto, ok? Então, uma vez que o tabernáculo era um universo em microcosmo, suas três características-chave, né, que são paredes, aparato e coberturas, que representam esses três aspectos que nós acabamos de falar. Então, as três características, né, chave do tabernáculo, parede, aparato e cobertura. Então, nós temos a primeira é a dimensão existencial, que está em conexão com o aspecto existencial. A segunda é a dimensão funcional, que está dentro do aspecto funcional. E a terceira é a dimensão particular, que está dentro do aspecto particular. Então, a dimensão existencial do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, a dimensão existencial aqui é expressada nas paredes do tabernáculo, já que as paredes cercavam tudo o que existia dentro do tabernáculo. Então, essa dimensão existencial é exatamente o que você é por dentro. Ninguém é igual a você. Então, esse aspecto da existencial tem uma dimensão existencial. É você por dentro, né? A sua alma, a sua personalidade, aquilo que você é por dentro. A segunda dimensão funcional, conectada com o aspecto funcional, é representada pelos utensílios do tabernáculo, a menorá, a mesa dos pães, o altar, etc. Já que cada um deles destina a uma função específica. Ou seja, cada um tem os seus dons pessoais, particulares, que Deus capacitou cada pessoa para uma finalidade, A, B ou C, ou para mais de uma habilidade, várias habilidades, etc. e tal, segundo aquilo que Deus ele realmente conhece, essa dimensão funcional de cada pessoa, né? Então, por isso, a alma animal precisa se unir à alma divina para que estes aspectos, mais as dimensões desses aspectos, cada um de nós possamos vivenciar no nosso dia a dia. E a terceira dimensão é a dimensão particular, se expressa nas coberturas, especificamente a camada externa das peles de tarrash, né, multicores, que davam para o tabernáculo uma cor atraente, né? E apesar dessa dar uma cor atraente ao tabernáculo, né, na sua parte interior, não era uma parte funcional. Então, essa dimensão particular é a forma com que Deus ele deu a cada pessoa a capacidade de se comunicar com o próximo. Levar essa beleza interior, né, representada pelas peles de tarrash, que são as coberturas, né, na camada externa, certo? E cobre o seu interior. Então essas coberturas, elas trazem uma beleza de cores, né, atraentes, né? São multicolorido, né?
Então isso significa que nós precisamos levar as cores da Torá para as pessoas. Cores da alegria, do júbilo, cores realmente da vida, da salvação, as cores vivas da Torá, da salvação em Deus. Nós precisamos estar vivenciando esta realidade aí, ok? A nossa paraxá, ela traz nos seus finalmente sobre a questão das vigas, né? Onde nós vemos lá, né, a questão das vigas que formam a cobertura, né? Que elas, a viga, né? Ela traz a parte, né, sobre o mexicano, né? Então essas vigas, elas eram feitas da madeira de acácia, né? Que no hebraico é chamado de chitim, né? Acácia, né? Então por isso é madeira de acácia. E a chitim, acácia, tem conexão com shetut, né? Que está shetut significa tolice. Então nós temos dois aspectos de tolice, né? Então nós temos dois aspectos de tolice. O primeiro aspecto da tolice é a falta de sensatez. A falta de sensatez é uma tolice. E qual é a consequência desta falta de sensatez, dessa tolice, né? O Talmud diz assim: todo pecado é como um ato de tolice, já que é inerente no judeu a vontade de observar a Torá, e é só um espírito de tolice que o convence a pecar contra Deus. Então, essa primeira tolice, né, representada pelas vigas, né, que é a questão do shetim, né, que tem conexão com a palavra shetut, que significa tolice. Então essa primeira tolice é a falta de sensatez. Quando falta o bom senso às pessoas, elas se tornam tolas. E principalmente nesse aspecto, tolice, nesse caso, e qualquer tipo de tolice por aí afora vai, sempre leva a pessoa a pecar contra Deus. Convence a pessoa a ser desobediente aos mandamentos de Deus, à vontade divina. A segunda tolice, né, que aqui nos fala os nossos mestres do Hassidismo, outra forma de tolice tem origem não na falta de razão em si, mas na habilidade de, quando necessário, transcender a razão. Ou seja, transcender a razão é uma tolice. Mas aqui essa tolice, ela está dentro do aspecto de uma tolice de sabedoria, que é exatamente a falta de habilidade, quando necessário, transcender a razão, né? Esse aspecto aqui, segundo os nossos mestres, fala que a devoção por Deus exige esse segundo tipo de tolice, que é transcender a razão, ir além da razão. Nós vimos esses dias atrás aí a respeito de alguns mandamentos, chamado Hukim, decretos divinos, onde a mentalidade humana não consegue compreender. Mas Deus diz, é para fazer. Nós vimos aí dentro desse aspecto do mundo judaico, literalmente falando. Então, é exatamente essa questão, né? Transcender a razão. Quando não se transcende a razão, então é falta de habilidade. Então é uma tolice. A falta de habilidade, ela é uma tolice. Porque, entre aspas, esse segundo tipo aqui de tolice, transcender a razão, que é uma tolice. Por quê? Porque a inteligência humana não consegue compreender esse transcender, essencialmente do que? Como eu posso crer num ser superior que transcende a mente humana? Então, a mente humana,
ela acredita piamente e rapidamente naquilo que ela compreende, naquilo que ela vê, naquilo que ela palpa. Por isso, a idolatria ela é muito palpável, fácil de entendimento, né? Ó, esse é o teu Deus, esse ídolo aqui é o teu Deus X, esse aqui outro é o Y e por aí afora vai. É ele que vai ouvir, esse ídolo que vai ouvir as suas preces. Então as pessoas elas perdem a habilidade de transcender a razão, ou seja, de crer num Deus invisível. Então fica para ela mais fácil acreditar naquilo que ela está vendo, naquele objeto, seja ele de pedra, madeira, gesso e por aí afora vai, seja qual for o material usado. A pessoa acredita mais facilmente nisto, porque está lhe faltando a habilidade de transcender a sua razão, de crer num Deus que não vê, um Deus invisível, que revelou a sua palavra através de Moshe e o povo judeu para as nações. Então, essa falta de habilidade, né, de poder transcender, também é uma tolice, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala sobre você fará o altar exterior, o altar de cobre, né? Então, os sacrifícios de animais que oferecemos, né, em nosso santuário pessoal e interior são facetas do lado animal de nossa personalidade. Então, as nossas nossas ofertas a Deus, elas são divididas em 3 tipos de animais: o bovino, o ovino e o caprino, né? Bois, ovelhas e cabritos, ok? Os sacrifícios de animais que oferecemos a nosso santuário pessoal interior são facetas do nosso lado animal, de nossa personalidade, lembrando da nossa alma animal, ok? O nosso bezerro interior, que está dentro do campo bovino, corresponde aos nossos impulsos de sermos rebeldes e nos opormos às orientações do lado divino, de nossa personalidade, né? A nossa alma divina. Então a nossa alma animal, ela se opõe a isso. O carneiro, né? O nosso sacrifício interior, o carneiro, corresponde aos impulsos conformistas de seguir a corrente em busca de comodidade, por fraqueza em afirmar nossa natureza divina. Ou seja, esse segundo aspecto aqui, o carneiro interior, de seguir a corrente em busca de comodidades, né, por causa da sua fraqueza, é aquele negócio, a maioria está indo para onde? A maioria está indo para baixo, eu também vou. O que a maioria está fazendo? A maioria está fazendo aí, tá comendo isopor como se fosse comida. Bom, se a maioria está comendo isopor, eu também vou comer isopor. O que a maioria está fazendo? A maioria está plantando bananeira, né? Tá todo mundo andando de cabeça para baixo. Também vou, a maioria está andando de cabeça para baixo, entendeu? O segundo tipo de animal, o carneiro, né? É aquele que se conforma com tudo, né? Então aquela questão, né? Você pode contemplar isso nos últimos 5 anos. O que está acontecendo aí no mundo. O que a maioria está fazendo? Está usando focinheira. Então vou usar também. A maioria está usando, vamos usar também. O que a maioria está fazendo? A maioria está tomando um experimento aí, dizem que é bom. A maioria está fazendo? Tá. Então também vou. Entendeu? O que a maioria está fazendo? A maioria está dizendo que o ídolo de madeira X é ele que vai nos salvar de tudo. Então eu também vou. Seja de pedra, bronze, ouro, prata, plástico, gesso e companhia limitada. A maioria está fazendo? Vou fazer também. Então esse é o aspecto interior do carneiro. E o terceiro, o cabrito interior,
aos impulsos de sermos teimosos e rejeitarmos toda mudança em nossas ideias, né? Então, nós temos aqui no cabrito, é aquele que pula que nem cabrito, o famoso ditado. É aquele que se rebela contra tudo e contra todos, né? Ele pula que nem cabrito, né? Os impulsos são teimosos, os seus impulsos são geralmente para rejeitar qualquer mudança, qualquer nova ideia, né? Então ele nem conhece e já está pulando que nem cabrito, né? E sai por aí afora, vai e não se enquadra, né? Então temos aí o bezerro interior, né? Que corresponde aos impulsos de sermos rebeldes, né? De nos opormos às orientações divinas. E o carneiro, que é aquele conformista, né? Tá todo mundo fazendo? Eu vou fazer também. Mas se morrer? Não tem problema, eu não vou morrer sozinho. Um monte de gente vai morrer comigo. Então tá bom, então vamos para a cova, vamos para a vala, vamos morrer junto. Eu não vou morrer sozinho mesmo. E o terceiro é o cabrito, né? Que pula, se estribucha, por aí afora vai, porque é teimoso, né? Ele é rebelde, ele rejeita toda e qualquer nova ideia. Então é isso daí. Então por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que todo sacrifício envolvia basicamente 4 etapas. Primeira, fazer o abate, a sheritá. Segundo, recolher o sangue e respingar no altar. Terceiro, pegar a gordura e colocar sobre o altar para queimar. E o quarto, queimar o animal sobre o altar, com as suas gorduras, sebos e a carne e etc. Então, nesses 4 aspectos, nós temos aí, abatemos, né, que é o primeiro caso lá, que se refere sobre o abate, a sheritá. Então, abatemos o nosso animal interior quando renunciamos à nossa orientação animal em relação à vida. Então, quando você rejeita o domínio da alma animal na tua vida, quando você rejeita realmente a orientação animalesca, né, de fazer aquilo que é contrário à vida, à vontade divina, então você está abatendo o seu animal interior. O segundo aspecto fala sobre respingamos seu sangue, né, sobre o altar e colocamos a sua gordura no altar. Quando nós respingamos o sangue e colocamos a gordura sobre o altar, né, significa o nosso quando redirecionamos nosso entusiasmo, que é o sangue quente, e o nosso prazer, que é a gordura, né, para Deus e a Torá e as suas mitzvot. Então nós estamos fazendo com que o abate seja completo, na sua sequência. Abatemos a nossa alma animal interior, respingamos seu sangue e colocamos sua gordura para ser queimadas, através do quê? Através das nossas preces diárias, através do cumprimento dos mandamentos, boas atividades de caridade, de bondade, expansão das 7 leis de Noah. Você está queimando, né? Aliás, você está respingando o seu sangue, que é o entusiasmo, a alegria de fazer a vontade divina. Você está colocando a gordura, né, que significa sombra e água fresca, né? Então não quer saber de nada, mas aí você está de fato fazendo a vontade divina. E o quarto aspecto, que é queimamos nosso animal interior no altar, quando permitimos que o lado divino de nossa personalidade consuma os nossos instintos animalescos, né? Então, à medida que nós vamos vencendo a nossa alma animal e os instintos animalescos, nós estamos sendo para Deus um incenso agradável, um sacrifício agradável a Deus, né? Então nós cheiramos agradavelmente a Deus, porque Deus está vendo a sua, minha, nossa, os nossos esforços realmente de queimarmos, sacrificarmos o nosso animal
a nossa alma animal, o nosso animal interior. Então, o fato de o altar dos sacrifícios estar no pátio externo do Mexicano, ficar lá no pátio, mostra-nos que o refinamento do lado animal de nossa personalidade é um pré-requisito para ingressar no âmbito da santidade e da consciência divina, que é representado exatamente pelo Mexicano. Ou seja, primeiro os sacerdotes tinham que fazer o sacrifício no altar externo, que fica lá no pátio, né? E então, antes dele poder entrar mais na intimidade do santuário, ele precisava primeiro passar pelo pátio exterior, né? Ali no sacrifício, no pátio exterior dos animais, era exatamente o refinamento do lado animal. A alma animal, ela se submetendo à alma divina, mas ao mesmo tempo se unindo à alma divina, aproveitando as boas qualidades para fazer aquilo que é agradável a Hashem, né? Então, nesse sentido, no altar de cobre, na parte externa ali, né, do Mexicano, que fica no pátio, então ali nós temos exatamente a questão do momento em que o altar de cobre ele era montado. Então as suas estacas eram fincadas na terra, justamente para não se locomover e não cair, né, o altar de cobre. Então, quando as estacas eram marteladas, fincadas na terra, o que indica que a santidade do Mexicano penetrava efetivamente no chão. Tanto ao construir o Mexicano no deserto, como ao edificar nosso Mexicano interior e pessoal, estamos permeando de divindade até mesmo os nossos locais, como o solo, parecem inanimados e sem vida, mas ao agirmos assim, nós estamos permeando aquilo que parece inanimado, nós estamos permeando com a presença divina. Por isso, ter uma contribuição para a construção do Mexicano, ela precisa envolver todas as pessoas nas doações, para que de fato a santidade, né, do Mexicano ela seja realmente presente em todos os meios, em todos os lares, em todas as dimensões da terra. Nada é de graça, nada é sem esforço, nada na seara de Hashem é o pão da vergonha. Nós precisamos ter méritos para que mais e mais nós possamos abreviar a revelação do justo Mashiach e também mais e mais nós possamos trazer a santidade de Deus aqui no nosso planeta, para que as trevas sejam dissipadas e mais possa a santidade divina se expandir através das nossas vidas, das nossas comunidades Benenor, aonde estivermos. Por isso, amados, vamos encerrar o Shabat de hoje às 19h13. Nós estaremos fazendo diretamente da sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, para o Brasil e para as nações. E lembrando desse aspecto, amados, que a nossa alma animal, ela precisa passar por essas fases, né, de abate, espergir, né, o sangue, a gordura, e também exalarmos o cheiro agradável, em que a alma animal, ao se submeter à alma divina, ela estará automaticamente exalando também um bom perfume junto com a alma divina. Então, por isso, vamos em frente. Seja forte, seja luz, que nós possamos aí ter um Shavuot Tov, uma nova semana com muitas bênçãos, com muitas boas sortes. Sua sorte é forte, né? E que mais e mais possamos fazer com que o nosso animal interior venha para o nosso Mexicano interior, fazer com que através desse sacrifício
nós possamos exaltar o bom nome de Hashem. Vamos em frente? Então não perca, 19 horas e 19 horas e 13 minutos, estaremos fazendo o Kabbalat, a Havdalah, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. Shavatov, a você, família e todas as comunidades. Até amanhã, com a graça de Hashem.